Hoje a gente vai falar sobre esse bicho de sete cabeças que inferniza a vida da gente, que é a comparação. Eu já me auto-sabotei por causa dessa maldita comparação muitas vezes, inclusive foi isso que inspirou a minha capa no Caderno Studies, que ela fala: seja a sua própria inspiração, se inspire em si mesmo. Foi aí que deu uma virada de chave assim na minha cabeça e foi por isso que eu escolhi aquela frase pro caderno, porque ela simboliza que tu tem que te comparar a ti mesmo e não ficar prestando atenção no progresso dos outros e comparando ao teu, porque cada um tem uma jornada, um objetivo diferente e uma realidade diferente. Às vezes tu é bom em algumas coisas que o outro é ruim, às vezes o outro é melhor em coisas que tu não é tão bom. Então assim, não adianta tu ter que comparar com outra pessoa, porque tu é único, a tua jornada é única, mesmo que os objetivos sejam parecidos ou até iguais. Então, eu não tô dizendo que a comparação é algo completamente negativo, porque isso te dá uma noção, um norte pra tu te guiar. Mas quando ela se torna negativa e exagerada, tu começa a imaginar que tu tem que ser igual ao outro, que o outro é muito melhor que tu não é bom, não é tão bom quanto o outro e é por isso que ele chegou muito mais longe do que tu, ou enfim, coisas desse tipo e autossabotagem no geral. Então, quando tu começa a te comparar com o outro de maneira negativa, isso não é uma coisa legal. Eu deixei de seguir muita gente no Instagram porque eu me comparava com essas pessoas de forma negativa e isso começou a ser tóxico pra mim. Então, eu parei de seguir elas pra eu tentar interromper isso. E foi aí que eu consegui começar essa mudança. Porque daí eu comecei a ter consciência dessa comparação e eu comecei a entender que eu deveria me comparar a mim mesma. Porque eu tenho que comparar o meu progresso com o meu próprio progresso. Eu tenho que ver o que eu fiz melhor hoje do que ontem. A minha evolução de ontem pra hoje. E é assim que funciona, é assim que tem que ser. Porque sou eu e eu. Teve uma vez que eu tava numa aula de educação física da escola e era uma aula de basquete. E a gente tinha que acertar pontos na cesta e era individual, assim, não era um jogo. E aí eu lembro que eu tinha acertado de primeira. E aí depois, eu não lembro qual era a minha meta, mas enfim, eu sei que eu não parei até eu conseguir. E eu lembro que uma colega minha falou assim: nossa, Mari compete com ela mesma. E é isso, exatamente isso. Eu tenho que competir comigo mesma pra eu ser melhor do que eu fui ontem. São os meus limites que eu tenho que superar, são as minhas dificuldades que eu tenho que superar, são as minhas metas que eu tenho que alcançar. E isso é de pouquinho em pouquinho, é uma escadinha, então eu tenho que superar cada degrau. E cada um dos meus degraus, não da vida do outro, porque a gente tem uma realidade totalmente diferente, a gente tem uma jornada totalmente diferente. Então assim, a tua competição, em primeiro lugar, tem que ser contigo. Tem que ser para que tu seja melhor do que tu já foi. Sempre em busca de evoluir e não de tentar ser melhor que os outros. Esses dias eu postei um vídeo no Instagram que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu só preciso tirar o áudio pra não dar copyright. Mas ele simboliza exatamente isso aqui que eu tô falando pra vocês. A meta é ser melhor do que ontem e não melhor do que ninguém. Esse é o ponto. A gente não precisa se comparar aos outros pra tentar ser melhor do que eles, porque na realidade isso não vai fazer muito sentido. Tu tem que buscar superar os teus limites, superar as coisas que te atrapalham, superar as suas limitações e não tentar te igualar ao outro, porque tu não vai conseguir dar um salto maior que a perna. Tu precisa ir de pouquinho em pouquinho e tu só vai conseguir saber onde tu precisa evoluir se tu seguir essa escadinha. Porque se tu tentar pular lá pra onde o outro tá, tu não vai conseguir, porque ele passou por vários processos até chegar onde ele tá. E tu precisa passar por esses processos também. Então, esse é o ponto desse vídeo. É tu conseguir te comparar a ti mesmo pra tu ver a tua própria evolução e superar a ti mesmo, e não os outros. Porque os outros estão lá na vida deles, fazendo o que precisa ser feito e realizando as coisas deles. Tu tem que prestar atenção no teu, entendeu? E não adianta querer achar que a vida é injusta, ou porque fulano conseguiu tudo fácil. Tu não sabe o que aconteceu na vida dele, tu não sabe as coisas que ele passou, tu não sabe o que ele teve que abrir mão pra conseguir o que ele tem. Então, para de julgar o outro, para de achar que ele tem as coisas fáceis, porque tu não tem como saber da vida dos outros, tu não tem como saber de toda a história da pessoa. E ninguém expõe os seus perrengues e as dificuldades que passa. Então,
foca no teu, foca em fazer as coisas acontecerem na tua vida, porque não vai fazer diferença nenhuma tu fica prestando atenção no que tá acontecendo na vida do fulaninho, no que o fulaninho tá fazendo na vida dele. Ou sei lá, que ele é novo, já conquistou, sei lá, tantas coisas e tu não tá nem perto disso. Não interessa, essa é a vida dele, isso não vai mudar nada na tua vida. Mas no momento que tu começar a prestar atenção nas coisas que tu pode fazer agora pra mudar a tua realidade, ver o que tu já fez de errado e tentar aprender com esses erros, é aí que as coisas vão começar a fluir, é aí que tu vai começar a sair do lugar. No momento em que tu sair da tua zona de conforto e parar de achar que a vida tá contra ti, ou que o universo tá contra ti, que tu não tem sorte, ou que o fulaninho teve sorte e tu não tem sorte, não faça isso. E falando sobre sorte, eu quero indicar pra vocês um livro que eu comecei a ler essa semana, eu ainda não terminei, mas eu tô encantada com essa leitura. Eu já ouvi muitas pessoas falando bem desse livro, que é A Boa Sorte, e eu tô quase na metade do livro e eu tô achando ele incrível. Eu já sabia sobre o que ele falava, mas é uma leitura que realmente vale a pena. Eu leio um pouquinho todas as manhãs, inclusive isso é muito interessante porque dá uma motivada e a gente já começa o dia com alguns insights a mais. Então essa é uma leitura que vale super a pena. E outro livro, inclusive, sobre esse assunto de mudanças é Quem Mexeu no Meu Queijo. É uma ótima indicação também para quem quer sair da zona de conforto e alcançar os seus objetivos, buscar ser melhor todos os dias. É usar essa comparação como um norte e não como algo tóxico que vai te deixar desmotivado, que vai te deixar frustrado. Porque comparar excessivamente a tua vida com a dos outros é a receita pro fracasso. Então, no momento que tu começar a prestar atenção na tua jornada, tu vai ver que tudo vai começar a fluir melhor, porque tu vai entender quais são os pontos que tu precisa melhorar na tua rotina, na tua vida, pra tu conseguir ser melhor. Isso não quer dizer que tu não possa aprender com o erro dos outros também. Isso é uma coisa muito inteligente de se fazer, inclusive. Mas nem sempre tu vai ter essa oportunidade. Então, é sobre isso. Comparar-se a si mesmo.